Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo falarei sobre uma técnica para aprender a ler mais rápido. E quando estamos falando de ler mais rápido, não significa ler com menos qualidade, ler sem guardar nenhum conteúdo, ler sem pensar de forma crítica. Pelo contrário, temos que perder essa ideia, esse preconceito de que ler mais rápido significa perder a qualidade da leitura. É possível ler mais rápido, mas mantendo aquele conteúdo em sua cabeça, conseguindo refletir sobre aquilo que você está lendo de forma mais rápida. E esse tema me veio à mente quando eu vi essa recente polêmica sobre o caso do Lula, que, segundo informações, estaria lendo vários livros dentro do sistema prisional. E alguns falaram que, por uma média, ele estaria lendo 55 páginas por dia. E muitas pessoas disseram que isso é impossível, outras pessoas falaram que isso é possível. E, pois bem, eu não pretendo dizer se é ou não possível ler 55 páginas por dia. Eu entendo particularmente que é possível quando você tem o hábito de ler e principalmente se faz só isso, se você não tem outras atividades. Mas mesmo com outras atividades, dá para ler 55 páginas por dia e talvez aplicando isso que eu falarei aqui neste vídeo, seja até mais fácil, seja até mais tranquilo para você ler uma grande quantidade de páginas por dia. Quando eu me sinto um pouco distraído na leitura, eu faço um exercício para ler mais rápido e ler de forma mais concentrada. Quem nunca se pegou nessa situação? Você está com um livro ali, lê uma primeira página de forma instigante, de forma atenta, aí chega na segunda, terceira, na quarta. Quando está na 10ª página, você já perdeu um pouco da atenção, já começa a prestar muita atenção em barulhos externos, em conversas ao redor e deixa de prestar tanta atenção naquele livro. Se você já tentou estudar, por exemplo, em uma biblioteca, a não ser que seja naquelas salas fechadas, isoladas, você pode já ter ficado distraído com isso. Às vezes em que eu tentei estudar na biblioteca sem aplicar esse exercício que eu vou falar a seguir, eu acabei ficando distraído. Toda hora estava de cabeça baixa lendo o livro e aí passava alguém e eu levantava a cabeça para ver se era alguém que eu conhecia, quando na verdade estava em um lugar em que eu não conhecia ninguém, em que eu era um completo desconhecido ali, mas mesmo assim temos esse instinto de levantar a cabeça para ver quem está passando, o que está fazendo, se é alguém que conhecemos, mesmo quando estamos em outra cidade onde não conhecemos ninguém. E para corrigir esse tipo de distrações, para você ler mais rápido, você tem que aplicar uma técnica que eu aplico. Eu não sei se é uma técnica infalível que funciona para todo mundo, mas para mim, pelo menos, funciona. A técnica consiste no seguinte: eu me sento para estudar, abro o livro e, quando eu sinto que poderei ficar um pouco distraído, e a distração acaba fazendo você ficar 5, 10, 15 minutos em uma página, e você nem percebe que o tempo passou, eu começo a aplicar essa ideia, essa técnica. Se é um livro mais complicado, talvez dê um pouco errado, talvez não dê tão certo, mas ainda assim funciona, mas com uma dilação um pouco maior de prazo. A técnica é a seguinte: quando eu sinto que vou ficar distraído, eu coloco um celular do meu lado, deixo o livro aberto e quando eu vou começar a página, na primeira linha, eu ligo o cronômetro do celular. Eu ligo o marcador de tempo desse celular para saber quanto tempo eu demorarei para ler aquela página. E esse exercício funciona muito bem, porque você começa a se policiar para não ler a página, por exemplo, em 10 minutos. Se você ler uma página em 10 minutos, vendo que você está demorando 10 minutos para ler aquela página, você começa a ficar frustrado, pensando que vai demorar 1 hora para ler 6 páginas. E não pense que não. Muitas pessoas acabam, por falta de marcar o tempo, por distração até, lendo uma página em 5 minutos, 10 minutos. E aí, ficar um dia inteiro lendo vai fazer com que você leia poucas páginas, leia 20, 25 páginas. Então tem que aplicar um método que te dê o controle do tempo e que te dê essa atenção. Eu ligo o cronômetro do celular no momento que eu estou começando a primeira linha. E quando termina a última linha, eu
pauso imediatamente. Pauso e olho o tempo que eu demorei. Às vezes eu demoro 2 minutos num livro um pouco mais complicado. Às vezes, se o livro é mais tranquilo, em 1 minuto eu consigo ler. Ou às vezes até em 30 segundos ou 40 segundos, se o livro está numa parte muito tranquila ou uma parte que não me interessa tanto. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz esse exercício e fiz ele com um livro que eu estou lendo, sobre o qual eu até farei um vídeo posteriormente. Esse livro aqui, da Lara Sellen e do Leonardo Baren Leite. É um livro sobre departamento jurídico e ele, como vocês podem ver, é enorme, tem 470 páginas e em alguns pontos ele tem coisas mais resumidas, que você consegue ler mais rápido. Em outros pontos, ele tem um conteúdo mais complexo, um conteúdo mais recheado. Por exemplo, uma página como essa daqui, que tem uma tabela tomando um pouco do espaço, eu consigo ler em 40 segundos, em 1 minuto, fazendo de forma tranquila. Por outro lado, uma página como essa daqui, com as letras muito pequenas, com tudo muito detalhado, já demora 2 minutos. E quando você se pressiona a marcar o seu tempo de leitura, isso vai funcionar. Você vai se fiscalizar para cada vez ler em menos tempo. E isso não é ler com menos atenção. Pelo contrário, quando você coloca prazo para fazer alguma coisa, a sua atenção aumenta de uma forma impressionante. Quem nunca se sentiu pressionado para fazer um trabalho da faculdade, estudar para uma prova, quando sabia que aquela prova era no outro dia de manhã? É possível que, se você já fez uma faculdade, se fez faculdade de Direito principalmente, você já teve que estudar na véspera da prova, algo que você nem imaginava, nem sabia nada. E por aquela pressão, por ter um prazo limite, a prova é amanhã, é de manhã, vai chegar lá às 8 horas da manhã para fazer a prova, por conta disso, durante a noite, enquanto você estudava, você teve uma atenção fora do comum. Você não se distraiu. O normal é que quando você se distrai estudando, sem ter algo que te prenda a atenção, você de repente pensa, bom, eu vou olhar as redes sociais, eu vou olhar as notícias, eu vou dar uma olhada nesse vídeo aqui do YouTube, recebi agora uma notificação. E de repente, você está pesquisando no YouTube vídeos engraçados de bêbado em delegacia e fica 1 hora vendo esses vídeos, como, por exemplo, o famoso Jeremias e outros vídeos semelhantes. E eu sei porque eu já caí nisso, eu já caí nessa ideia de procrastinar nos estudos. Você se distrai um pouco e de repente vai fazer outra coisa, e de repente passou 1 hora, 2 horas que você poderia estar estudando, lendo aquela folha, e você foi fazer outra coisa. Mas, numa véspera de prova, isso não acontece. Você se sente pressionado, tem prazo para cumprir. E aí, por conta desse prazo, por conta desse limite, você se dedica mais, tem mais atenção, não se distrai facilmente. Imagine você fazer isso para cada página que você ler, para cada folha que você começar a ler, você colocar essa pressão. E aí, até te dá uma satisfação. Por exemplo, quando eu leio, é óbvio que eu não fico lendo 1 hora sem parar. Tem um intervalo, normalmente eu utilizo a técnica Pomodoro de estudar 25 minutos, depois paro 5 minutos para descansar. Mas quando você utiliza essa técnica de marcar o seu tempo, se você estuda, por exemplo, consegue ler 1 página a cada minuto, em 1 minuto lê 1 página, você começa a pensar, caramba, em 1 hora eu consigo ler 60 páginas, em 2 horas eu consigo ler 120 páginas, e há livros que têm 120 páginas. É óbvio que você não vai conseguir estudar 2 horas seguidas fazendo isso. Você provavelmente vai estudar 15 páginas, ler 20 páginas, e marcando o tempo para ter essa atenção total, vai se sentir cansado, vai ter que fazer uma pausa e depois voltar. Mas é muito mais efetivo você ler, marcando o tempo, para ter esse cronômetro, vendo quanto tempo você demora para ler cada página e tentando
fazer algo que eu já falei em outro vídeo, que é gamificar, é competir com você. 1 hora eu leio em 1 minuto, aí depois eu tento ler todas as páginas seguintes em menos de 1 minuto. E isso acaba sendo um jogo que me anima a competir comigo mesmo, a ler mais folhas, a ler mais rápido, a prestar uma atenção fora do comum, de um jeito que o celular sobe uma notificação e eu não quero olhar aquela notificação, porque se eu olhar eu vou perder 15 segundos e isso pode ser o suficiente para eu ultrapassar 1 minuto naquela página. Então, eu faço isso com cada página quando eu me sinto distraído. Quando é um texto que às vezes não me prende tanto a atenção porque foge um pouco da minha área, foge um pouco daquilo que eu estudo mais. E utilizando essa técnica para cada página, você pode conseguir estudar uma página inteira, ler uma página inteira de forma satisfatória, com atenção em 2 minutos, 3 minutos, ou 1 minuto até, ou talvez menos de 1 minuto. Aqui, alguns podem confundir aquilo que eu já falei antes, da questão do tempo. Ler mais rápido é igual a ler com menos atenção. Eu discordo. Ler mais rápido desse jeito faz com que você tenha muito mais atenção, porque você está marcando o seu tempo, você está prestando atenção e principalmente você não quer se enganar, você não quer olhar a página e pular em 12 segundos falando que já leu aquela página. Você quer ler a página e conseguir bater essa meta de ler em menos de 1 minuto, em menos de 2 minutos. E por fazer dessa forma, marcando o tempo, você acaba tendo muito mais atenção na sua leitura. É uma forma de não se distrair com nada. Vale muito mais do que ficar 10 minutos numa página lendo devagar, enquanto está lendo devagar, está com a cabeça vagando por aí, pensando em outras coisas, pensando no boleto para pagar, pensando em qualquer outra coisa, na série do Netflix ou qualquer outro assunto. Desse jeito, você lê em pouco tempo, mas com atenção total. E é melhor ter muita atenção lendo uma página em 1 minuto do que ter várias distrações lendo em 10 minutos. Você pode achar que ler em 10 minutos vai te trazer todos os detalhes daquele texto, a capacidade para parar e pensar melhor sobre ele. Só que a falta do incentivo para o seu cérebro ser mais rápido, ser mais forte, mais intenso na leitura, vai fazer com que você comece a pensar em assuntos paralelos, sofrer distrações enquanto está estudando, enquanto está lendo. Por isso, essa é a técnica que eu utilizo. Isso cansa muito até se acostumar. Isso vai te cansar bastante. No início, eu me lembro que quando eu comecei a aplicar essa técnica lá na faculdade, eu conseguia ler 5 páginas marcando o tempo. Porque depois de 5 páginas, lendo uma página a cada minuto, eu já não aguentava mais. Já estava cansado, coração acelerado e aí precisava parar. Hoje, como eu falei, eu vou até o limite do meu Pomodoro, que é o método que eu aplico de produtividade, e leio 25 minutos. Às vezes, mais de 25 páginas em 25 minutos, dependendo do livro. É óbvio que eu não vou ler um livro de hermenêutica filosófica em 1 minuto cada página, mas você marcando o tempo tem muito mais chances de ter mais atenção, não desanimar, não cair na procrastinação e principalmente prestar atenção naquilo que você está lendo. Você vai ler mais, obviamente, porque está marcando o tempo e tentando competir para ler em menos tempo, e vai ler com mais qualidade, porque isso vai te pressionar, como todo final de prazo ocorre, como todo mundo tem mais atenção quando está chegando a véspera da prova. Portanto, essa é a minha dica. Vai começar a ler, está distraído, está sem atenção, está lendo devagar, ou mesmo você não sofre distrações, mas quer ler mais rápido, começa a marcar o seu tempo. Faz uma leitura. Primeira coisa, marca no seu relógio e começa a ler uma página. Depois, terminou de ler aquela página, pare o tempo no seu cronômetro. E olhe, se você demorou, por exemplo, 3 minutos e 35 segundos, tente ler a próxima página em 3 minutos e 20 segundos. Enquanto você está lendo, é normal que você dê uma olhada no seu cronômetro para ver se ainda falta muito e você acelere a sua leitura. E isso não vai fazer você perder a qualidade da leitura. Pelo menos comigo funciona e eu espero que com você também funcione. Porque muitos estão, como eu já falei, acostumados a ler em 5 minutos, 10 minutos cada página, porque
não tem esse controle. Quando você começa a se controlar, você começa a tentar enxugar o seu tempo. É a mesma coisa aquele corredor que todos os dias corre, sem saber quanto tempo ele precisa para chegar aos 100 metros. E quando ele marca o tempo, ele passa a querer correr cada dia mais rápido. Às vezes ele vai correr sem marcar o tempo e não vai saber se foi mais rápido ou mais devagar que no dia anterior. Não tem incentivo e logo vai parar de correr. Mas quando corre marcando o tempo, ele sabe que na próxima vez que vai correr, deve tentar abaixar esse tempo. E é assim que funciona para os estudos também. Isso vai te dar concentração, motivação, atenção e afastar as distrações e a procrastinação. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vários vídeos sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia, leitura, livros e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, um grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.